Ok, estamos de volta no nosso programa Espaço Business e hoje estamos recebendo aí a visita do prefeito municipal de Sorriso, Cleomir Bedin. Nós estamos falando um pouquinho da história, um pouquinho dos avanços que a prefeitura ou que a gestão do prefeito Cleomir Bedin, Chicão Bedin, teve aqui em Sorriso. E nós vamos falar mais um pouquinho da prefeitura, depois vamos falar mais pelo lado empresarial. Também vamos falar aquilo que nós falamos no início aí, sobre o término do asfaltamento da BR-163, que vai daqui de Cuiabá a Santarém, onde o prefeito esteve acompanhando uma visita em loco, esteve indo até Santarém para verificar como é que estava a situação das obras, juntamente com o ex-governador Blairo Maggi e também com o presidente do DENIT. Prefeito, como eu estava falando antes, além de o senhor ter a oposição, que isso é normal, acho que a oposição fortalece a democracia, o senhor também tem seus aliados, mas os aliados também não pensam tudo de uma maneira só. Teve algum problema que o senhor teve que apaziguar lá dentro também seus aliados? Não, porque quando nós fomos para a eleição, a chegada no último momento foi do PT. Os outros partidos já faziam parte desse grupo, então nós já tínhamos aí uma unidade de pensamento. Mas quando o PT veio para compor conosco, ele veio já sabendo desse espaço que ia assumir, como assumiu, e na educação a nossa secretária Vanice vem fazendo um belo trabalho, mas acima de tudo, a minha relação de amizade e digamos assim, de confiança com algumas pessoas dentro do PT já é muito antiga e muito forte. Então isso facilitou muito. E hoje, para que vocês tenham ideia, nós estamos aí em cima de um período eleitoral e vamos para uma eleição e vamos para a rua pedir voto para os nossos candidatos. Eu tenho na mesma mesa o Democrata e tenho o PT. Claro que existem outros partidos, mas só para dizer dos posicionamentos. Como eu sou o PMDB, e não só isso, como prefeito, eu tenho um papel primordial de fazer com que esse grupo mantenha unidade. E nós já tivemos algumas reuniões e a reunião tem transcorrido assim, de forma muito clara, muito aberta, todos dizendo o que pensam, mas, acima de tudo, o respeito mútuo, não só entre pessoas, mas entre partidos. Então, eu não tenho tido nenhum tipo de problema político, muito pelo contrário. Os partidos que fazem parte desse processo estão dando sustentação ao governo. Até porque todos têm de forma muito clara, e eu faço questão de lembrar isso até com uma certa frequência, que dentro do exercício do poder agora, nós somos governo, nós somos uma unidade. Fora disto, nós somos partido. Então, cada um tem o seu partido. Então, os partidos se respeitam e são respeitados. Mas, quando falamos de ações de governo, aí não falamos mais de partidos, falamos de uma unidade do governo. O senhor, como tem falado, no primeiro ano, o senhor estava preparando para ser governado nos outros 3 meses, fazendo projetos, mas uma das questões que mais se critica aqui, eu tenho comentado com o senhor antes, é a paralisação das obras do aeroporto. E eu tenho visto também na mídia que a partir de maio passado, que nós já estamos em junho, que seria iniciar as obras. Quando nós vamos ter um aeroporto aqui em Sorriso? Não, na verdade, viu, Zimmer, na verdade é o seguinte, quando nós estamos falando de obras e planejamos, eu não falei primeiro, mas eu queria dizer o seguinte, nós estamos fazendo asfalto hoje, por exemplo, Fraternidade, na Amazônia, a ligação do São José, ligando o bairro São José ao centro da cidade. Vamos iniciar, a obra já está no processo de andamento, agora já licitado, pronto, e a empresa já está iniciando os trabalhos, no distrito de Boa Esperança. Por que nós falamos isso de asfalto? Porque alguns anos atrás, asfalto era um bem econômico. Ele servia para transportar as nossas riquezas. Hoje, o asfalto passou a ser um bem social. Nós não podemos olhar o asfalto do Jardim Amazônia como um bem econômico. Aquilo é uma necessidade social. A iluminação da rua do bairro União para o centro da cidade não é um bem econômico, não é uma obra econômica. É uma obra social, como é também dentro da ação social os projetos que temos. Por que é uma obra social? Porque ali transita à noite mães, crianças, adolescentes, pais de família retornando ao trabalho. Enfim, isso deixou de ser uma obra física, econômica, mas passa a ser uma obra física social. Essa é a visão que nós temos de sociedade. Agora, do aeroporto, bem disse o nobre vereador Bruno, né, acho que 2 semanas, e a informação chegou até mim, que ele disse, olha, o aeroporto continua enrolado. Então, quando ele disse que continua, ele estava afirmando que estava realmente enrolado. E isso eu não tenho que negar, realmente estava enrolado. Mas em novembro do ano passado, por decisão judicial, a área foi liberada, nós tínhamos um problema fundiário. Então, a partir deste momento, a área ficou liberada para que se fizesse obras públicas lá.
A partir desse momento também nós começamos uma discussão do projeto. Houve aí, em 2006, 2007, a licitação e a contratação de uma empresa para se fazer um projeto para o aeroporto. Esse projeto não foi aprovado nem na ANAC, nem na Infraero, nem no Comar, enfim, em lugar nenhum. Não houve aprovação na própria Sinfra ou na SEMA, que aí é problema ambiental, e nós precisamos mais do que um projeto, nós precisamos de engenharia civil, arquitetônica, nós precisamos de acessibilidade no 63, que é aprovado pelo DENIT, nós precisamos do meio ambiente, nós precisamos de segurança do incêndio, enfim. É um processo muito maior do que um simples projeto. A partir daí, nós contratamos uma empresa, licitamos uma empresa para fazer a readequação do projeto. Nós não podíamos contratar um novo projeto, porque o projeto inicial era 30 metros de largura por 1.500 de pista, e a obra construída estava sendo feita com 45 por 1.700. Então, nós não poderíamos fazer um novo contrato, um novo projeto, Nós contratamos a readequação. Esse processo já foi feito, já assinei esse contrato, a empresa já assinou, e o processo está andando. Quem comanda essa empresa, Coronel Medina, eu estive com ele na viagem agora para o Pará, inclusive em Castel nós ficamos lá no mesmo hotel, e tive a oportunidade de conversar bastante com ele. Me garantiu que nos próximos 60 dias nos entrega os projetos. E o processo vai funcionar da seguinte forma: assim que recebermos os projetos, vamos protocolá-los dentro dos seus órgãos específicos e, a partir daí, vamos fazer gestão administrativa e gestão política, inclusive, para que a aprovação seja feita no mais curto espaço de tempo. Eu perguntei ao coronel se poderíamos aprovar esses projetos em um ano. Ele disse que não, que muito menos tempo. Talvez um mês. Eu sei que isso não acontece, porque eu conheço processos, eu conheço projetos, eu conheço órgãos públicos. Mas eu espero que até no início, meados de 2011, abril, maio do ano que vem, nós possamos ter isso tudo redondo. Projeto pronto, projetos aprovados. A partir daquele momento, nós vamos iniciar as obras. E são obras rápidas para serem feitas. Agora, nós precisamos aprovar os projetos. Não dá para fazer o projeto e iniciar a obra como foi feito. Porque quando você leva para aprovação uma mudança só que aconteça, vamos falar na espessura da capa asfáltica, vamos falar da base, da subbase, da largura da pista, enfim, qualquer mudança que houver, inviabiliza tudo aquilo que foi feito. Então, é determinação de governo que se faça as obras, todas elas depois de projetos aprovados. Então, esse é o caminho. Mas o que foi feito então antes, vamos falar no anterior, do prefeito anterior, não se tinha um projeto concreto ou foi feito fora do projeto? Não, se fez um projeto e aí a obra que está lá está fora do projeto. E o projeto inicial que foi feito não está aprovado. Não sou eu que estou dizendo isso está lá. Tem um processo civil público, inclusive, correndo aí na promotoria, né, por conta disso tudo. E nós temos documento que podemos disponibilizar e estão disponibilizados para toda a nossa sociedade, para todo cidadão que se sentir prejudicado ou queira conhecer. É só ir até a prefeitura, nós disponibilizamos documentos que provam que o projeto inicial está em desacordo com a obra que está implantada ali e, mais do que isso, o projeto inicial não foi aprovado. Essa é a grande verdade. Tem 1000 problemas, mas o problema maior é isso. A obra que está lá no chão do aeroporto não é a obra que está no projeto, não é o que está no projeto, e o projeto não está aprovado. Então agora nós estamos readequando aquele projeto inicial para aquilo que está lá no solo, tentando buscar o aproveitamento máximo daquilo para não perdermos dinheiro público. Ok, nós estamos hoje aí com o prefeito, aquele sorriso, batendo um papo aí no nosso programa Espaço Business. Prefeito, eu tenho visto, nós já temos comentado no bloco anterior, algumas críticas que o seu governo tem recebido no primeiro ano de mandato. E eu não tenho visto praticamente o senhor na mídia rebatendo essas críticas aí, falando por que isso não está acontecendo. Por qual motivo? A mídia não gosta do senhor? Desculpa a expressão. Não, eu não. Quando as verdades são cruas muitas vezes, né? Quando nós ganhamos a eleição, nós tiramos do poder, né, boa parte do poder econômico, porque na verdade é só olhar quando nós fomos para a campanha quais eram os empresários que publicamente me apoiavam. E nós tiramos do poder aí os donos da mídia da cidade. E não só os donos, como os apresentadores, né? Nós respeitamos isso tudo, mas a mídia também é privada e ela tem o direito de decidir quem põe na mídia e não põe. Mas, independente disso, é o seguinte, são duas situações.
Eu fui eleito pelo povo de Sorriso para governar o município. Se eu tivesse sido eleito ou contratado para ser um locutor de rádio ou um apresentador de televisão, eu faria alguns cursos, me prepararia para isso, estaria dentro desse trabalho, né? Mas não foi para isso que eu fui eleito para governar o município. Então, o nosso cidadão, e isso eu penso desta forma, que ele não precisa da presença do seu prefeito todo dia na televisão das suas salas, da sua cozinha, do seu quarto. Ele precisa das obras públicas. Por isso que nós pensamos que tem que chegar até lá na casa do nosso cidadão a educação de qualidade, a saúde de qualidade, a infraestrutura básica necessária, né? O atendimento com a iluminação pública, com a limpeza pública, enfim, com o asfaltamento daqueles bairros que ainda estão a descoberto. Essa é a forma que eu penso. Nós precisamos, o cidadão, e eu sou cidadão também acima de tudo, fui e voltarei a ser um cidadão como todos os outros dentro de algum tempo, eu preciso que a presença do poder público antes da presença do prefeito. Agora, por outro lado, eu tenho uma relação até boa com as pessoas da mídia, mas é também uma decisão minha não está indo para discussão, porque algumas críticas que eu recebi no ano passado são justas, mas a grande maioria delas tinha um fundo de ressentimento, tinha um fundo de ataque até pessoal em função do resultado da eleição. Agora, eu não vou descer nessa altura, nesse nível, para discutir isso. Eu prefiro dar resposta com trabalho. E as respostas começaram a vir nesse ano de 2010 e virão no longo de 2010, 2011, enfim. A minha resposta às críticas não são com palavras, são com obras. Eu tive uma certa dificuldade, inclusive, dentro do meu grupo político, para que as pessoas que me apoiaram entendessem isso. Elas queriam que eu fosse lá e dissesse, rebatesse as críticas quando elas não eram verdadeiras, ou que também justificasse quando eram verdadeiras, mas mostrasse os motivos. Eu preferi, e hoje o grupo que me apoia entendeu isto e me apoia nesse sentido, de que nós devemos dar resposta, sim, mas resposta com trabalho. Ok, nós vamos pedir mais uma vez licença ao prefeito e nós vamos aí para mais um intervalo comercial e voltamos aí daqui a pouquinho no terceiro bloco do nosso programa Espaço Business.